Olá! Boas-vindas a mais esta nossa análise detalhada. Hoje, nós vamos dar um mergulho direto em um dos sistemas mais incrivelmente complexos e, sinceramente, mais bonitos da natureza, a rede de comunicação química do corpo humano. O funcionamento da nossa biologia é uma verdadeira sinfonia e a gente vai decodificar exatamente como essas mensagens microscópicas viajam, encontram seus destinos e alteram absolutamente tudo, desde o nosso metabolismo até o nosso humor. E o segredo por trás de toda essa mágica? A perfeita ação hormonal e seus receptores. A nossa rota de hoje é bem direta e vai do macro ao micro. Passaremos por 1. Os mensageiros do corpo. 2. Células-alvo e receptores. 3. A natureza da comunicação. 4. Os mecanismos de ação celular. E, para fechar, 5. Especificidade e resposta. Parte 1. Os mensageiros do corpo, navegando pelas vias internas. Para começar, a gente precisa entender o papel dos hormônios. Eles são os nossos mensageiros químicos vitais, responsáveis por manter a nossa homeostase, que é aquele equilíbrio interno essencial do corpo. Mas como eles se comparam, por exemplo, com os mensageiros do sistema nervoso? Bom, os neurotransmissores são como mensagens de texto no celular, instantâneas, superdirecionadas e que dão só um pulinho na fenda sináptica. Já os hormônios endócrinos funcionam muito mais como uma transmissão de rádio. A entrega é um pouquinho mais lenta, porque eles viajam pela corrente sanguínea, alcançando células que estão espalhadas pelo corpo inteiro. E o mais legal é que a endocrinologia é um campo que simplesmente não para de evoluir. Só para ter uma ideia, descobertas gigantescas aconteceram super recentemente. Em 94, a ciência descobriu a leptina, que controla a nossa saciedade. Logo depois, em 99, veio a grelina, que é o hormônio da fome. E mais recentemente, em 2012, identificaram a irisina, um hormônio produzido pelos nossos músculos durante a atividade física. Isso ajudou a explicar cientificamente uma série de benefícios maravilhosos do exercício. Dá para acreditar que a gente ainda está descobrindo novas peças desse quebra-cabeça? Parte 2. Células-alvo e receptores. Os receptores vitais. Agora, pensa comigo. Se os hormônios estão circulando aos montes pelo nosso sangue o tempo todo, por que eles não afetam absolutamente todas as células pelo caminho? A resposta, claro, está em quem os escuta. O conceito-chave aqui é a célula-alvo. Para uma célula ser o alvo de um hormônio, não basta ela só estar no caminho do sangue. Ela precisa expressar receptores específicos, que são proteínas moldadas para se encaixarem perfeitamente com aquele hormônio específico. É a presença desse receptor que garante a ação hormonal. Imagina o seguinte, uma célula é como uma casa com uma televisão. O sinal da emissora de rádio ou TV está passando pelo ar em todas as direções o tempo todo, certo? Mas, se a casa não tiver a antena correta, sintonizada exatamente naquela frequência, o sinal passa batido. Ele fica completamente invisível. O hormônio é a mesma coisa. Ele só importa se a célula tiver a antena certa, o receptor para captá-lo. E sabe qual é a escala disso no nosso corpo? Uma única célula pode possuir de 2.000 a 10.000 dessas antenas. E isso é o mais louco, esse número não é fixo. A quantidade de receptores pode mudar literalmente minuto a minuto. O corpo destrói, inativa ou multiplica esses receptores rapidamente para aumentar ou diminuir a sensibilidade da célula àquele sinal hormonal. É uma adaptação dinâmica e contínua. Parte 3. A natureza da comunicação, chamadas locais e de longa distância. Sabendo como as células escutam, a gente precisa ver como essas mensagens viajam. E olha, nem toda comunicação exige uma viagem longa. A gente tem a ação autócrina, onde a célula produz um sinal que age sobre ela mesma. É quase como deixar um lembrete no próprio espelho. Temos a comunicação parácrina, onde o hormônio é liberado para células vizinhas, tipo uma conversa entre vizinhos de muro. E claro, a ação endócrina clássica, onde a substância entra de fato nos vasos sanguíneos para viajar a grandes distâncias, até encontrar sua célula-alvo lá do outro lado do corpo. Mas o local exato onde a célula vai colocar essa antena depende totalmente da química do hormônio. Hormônios hidrossolúveis, que se dão bem com a água, tipo a insulina, não conseguem atravessar a barreira de gordura da membrana celular. Então, os receptores deles precisam ficar do lado de fora, na superfície. Já os hormônios lipossolúveis, que são a base de gordura, como os esteroides e os hormônios da tireoide, passam pela membrana como se ela nem existisse. Os receptores deles ficam lá no fundo, escondidos no citoplasma ou até dentro do núcleo da célula. Parte 4. Mecanismos de ação celular. O zoom na membrana. Agora a gente vai dar um super zoom. O hormônio chegou na membrana. E aí,
O que acontece? Um dos caminhos mais comuns envolve os famosos receptores acoplados à proteína G. Funciona assim. O hormônio gruda do lado de fora da membrana e isso ativa a proteína G lá do lado de dentro. Uma partezinha dessa proteína se solta e viaja pela membrana celular para ativar outras enzimas super importantes como a ademilato ciclase. É literalmente um revezamento de bastão em escala nanométrica. E quem recebe esse bastão? Os chamados segundos mensageiros. Substâncias como o AMP cíclico, os íons de cálcio e os fosfolipídios. Eles não são proteínas, mas são gerados em quantidades absurdas dentro da célula. O trabalho deles é pegar aquele sinal original do hormônio que ficou lá fora, interpretar e amplificar essa mensagem, espalhando a ordem por toda a maquinaria da célula. Uma outra via fantástica é a dos receptores ligados a enzimas. Nesse caso, a perna do receptor, que fica do lado de dentro da célula, já é uma enzima. Ou trabalha coladinha com uma, como acontece com a leptina e a via JAK, a janosquinase. Quando o hormônio se liga do lado de fora, é como apertar um interruptor. A enzima do lado de dentro é ligada na hora, criando um efeito dominó químico imediato que altera o que a célula está fazendo. Agora, se a gente mudar o foco para os hormônios lipossolúveis, como a testosterona ou o estrogênio, a história muda de figura. O caminho deles é muito mais direto e os efeitos são profundos. Lembra que eles cruzam a membrana livremente? Pois é, uma vez lá dentro, eles se unem ao receptor e viajam juntos de braços dados até a sala da diretoria, o núcleo da célula. A sequência é elegante e impecável. Passo 1, o hormônio entra na célula. Passo 2, gruda no receptor. Passo 3, o casal entra no núcleo. Passo 4, eles grudam direto no DNA e comandam a transcrição do RNA mensageiro. E passo 5, a síntese de proteínas inteiramente novas começa. Ou seja, em vez de só ligar ou desligar enzimas que já estavam ali, os esteroides basicamente ordenam que a fábrica de DNA construa ferramentas completamente novas do zero. Parte 5. Especificidade e resposta. Uma chave, várias fechaduras. Depois de dominar toda essa parte microscópica, vamos trazer isso para a vida real, para o macro. Isso nos leva a uma questão super intrigante. Como é possível que o mesmo hormônio, tipo num susto ou momento de estresse extremo, cause dois efeitos físicos totalmente opostos no corpo ao mesmíssimo tempo? O segredo não está na mensagem que viaja pelo sangue, mas, de novo, no receptor. Imagina a adrenalina. Quando você faz um exercício pesado, os músculos precisam de sangue, certo? Então os vasos sanguíneos musculares, que têm receptores beta-adrenérgicos, captam a adrenalina e se dilatam, passa mais sangue e mais oxigênio. Mas, ao mesmo tempo, o seu intestino não precisa trabalhar. Lá, os vasos têm receptores alfa-adrenérgicos. Quando eles sentem a mesma adrenalina, a ordem é o oposto, contrair, reduzir o sangue. É genial, não acha? O mesmo hormônio, resultados opostos puramente pela ação hormonal em receptores diferentes. Como os estudos pontuam brilhantemente, é exatamente como se a gente tivesse uma única chave mestra capaz de abrir várias portas pelo corpo. O hormônio é a chave. Mas o como do que se abre e o que acontece lá dentro, bom, isso depende inteiramente do tipo de fechadura instalada na porta. É a dupla dinâmica, o hormônio somado ao seu subtipo exato de receptor, que dita a resposta final. E tudo isso nos deixa com um pensamento bem forte para encerrar. Se esse sistema todo não é fixo, se as nossas células estão literalmente construindo e destruindo essas antenas minuto a minuto para se adaptarem ao ambiente, quais dos nossos hábitos diários estão, agora mesmo, reescrevendo essa rede de transmissão? É um universo invisível, inteligente, operando em cada batida do seu coração. Fica a reflexão para a gente continuar admirando e cuidando das maravilhas da nossa biologia. A gente se vê na próxima análise.